Então, o que são programas sociais? Seriam essas políticas colocadas em prática, vamos falar assim, né? Então, programa Minha Casa Minha Vida, ProJovem, o Cadastro Único, Bolsa Família, tudo isso são programas sociais, são programas que tentam levar qualidade de vida, né? Benefícios para as pessoas que estão em vulnerabilidade social, né? Estão com dificuldade de viver por questões econômicas, por questões de geográficas, por questões. Preciso de ajuda, tá? Então, é isso. Aqui fala um pouquinho, ó, como é que o governo destina essa verba aí que vem do fundo, ó. Auxílio doença e aposentadoria por invalidez. 4,5 bilhões são investidos nisso. Benefício da prestação continuada, né, que é o BPC, que é dado para idosos, por exemplo, né, quem não consegue aposentar por tempo de trabalho, também precisa de ajuda do governo. 2,2 bilhões. Seguro defesa do pescador artesanal, 1,6 bilhões, né? Isso aí é muito legal. O seguro defeso, né? Você lembra que eu falei que eu não gosto muito de ser muito olhar só para um lado, assim, não ser muito especialista num troço só e não saber do resto, né? O seguro defesa, se for pensar, ele nasceu de uma comunicação entre Ministério do Meio Ambiente e Ministério da Seguridade Social, da Ação Social, né? Por quê? Porque se pescar no defeso, acaba o peixe, né? Então vira um problema ambiental e social também, porque a gente precisa comer o peixe, né? Mas você não pode mandar o pescador. Olha que interessante, quando eu vim morar aqui, em Caravelas, antes de eu vir morar, eu vim de férias, né? Direto, assim. E aí um ano eu cheguei aqui para passar férias e olhei e falei, ué, o que aconteceu? Os coqueiros estavam todos pelados, só tinha os talinhos dos coqueiros, assim, que esse troço, pareciam uns esqueletos de coqueiro, né? Cadê as folhas dos coqueiros? Né? Eu comecei a perguntar para um, perguntar para outro, eu sou muito curiosa, aí eu sabe que falei, eu quero entender o que aconteceu, porque não tem lógica. Todos os coqueiros pelados. Aí foi isso, foi o primeiro ano que teve o defeso, né, que não podia pescar durante a época que o peixe estava ali procriando, né, os pescadores foram impedidos de pescar, mas eles não receberam ainda a bolsa defeso, né? E aí teve esse impacto econômico, social e ambiental na cidade. Por quê? Como eles não podiam pescar, eles começaram a caçar. Então, era muito comum você ver gente com bodó caçando passarinho. E o passarinho come a lagarta do coqueiro. Vocês entenderam que aconteceu um impacto ambiental, assim, por causa dessa coisa econômica, né? Então a vida é toda interligada. E não pode dissociar uma coisa da outra, senão você faz besteira, né? E o governo, então, tem que estar muito ligado nisso. Que uma coisa interfere na outra, né? A gente é um conjunto aí que faz a vida acontecer bem, né? Quando uma coisa é prejudicada, ela prejudica o resto, tá? Então tá isso aí. Então, seguro defesa do pescador, 1,6 bilhões e o Bolsa Família, 1,2 bilhões são investidos nesses projetos aí, nesses programas sociais. Vamos mais um pouquinho. E aí o CAD único também, né, que é o cadastro único do cidadão aí, né? Então cadastrou agora, por exemplo, né, nós temos um bom exemplo disso aí do CAD único agora, né? Então, as pessoas que já tinham esse cadastro único aí, que já tinha esse NIS, né, esse número de social aí, que provava que tinham vulnerabilidade social, né, receberam primeiro esse auxílio aí que o governo está dando por causa da pandemia, né? Então, só que muitas pessoas não estavam nesse cadastro, por quê? Ai, gente, miséria é um negócio tão complicado. Quando eu morava em Belo Horizonte, a gente às vezes não consegue dimensionar a miséria, assim, né? A gente que tem um pouquinho de condição de vida não consegue imaginar até onde que vai a miséria, assim. Durante a faculdade, enquanto eu estava na faculdade, eu fui durante 3 anos estagiária do Bolsa Escola ainda, não era Bolsa Família, né? Era o Bolsa Escola Municipal em Belo Horizonte. E eu trabalhava nas favelas mesmo, nas comunidades,
verificando quem que precisava do Bolsa Escola ou não, né? Depois eu fui para administração, mas durante muito tempo eu fiquei fazendo esse trabalho de campo mesmo, de ir nas casas das pessoas, de fazer reunião com as famílias e tal. Por exemplo, uma casa que eu cheguei, a mulher morava em Belo Horizonte, numa comunidade, mas ela era de Salvador. E aí a comunidade pegou fogo, né? Pegou fogo na favela e queimou todos os documentos. Então, para o governo, ela era invisível, porque ela não tinha CPF, não tinha identidade, não tinha nada e não tinha nem como conseguir, porque naquela época a internet não era muito boa, assim, não tinha essa coisa de, né, de o governo conseguir comunicar tão bem um com o outro, assim, um estado com o outro. Então, ela precisava da certidão de nascimento dela, só que ela não tinha dinheiro para vir em Salvador buscar e não tinha ninguém que fizesse isso por ela, né? Então tem um monte de gente que é invisível para o governo por causa de uns motivos desses, assim, né? E vários outros, tá? Então o CAD único ajuda nisso aí. O CAD único é um cadastro que gera um número e ajuda a proporcionar. É um número só para vários programas, vamos falar assim, né? Então a pessoa que tem aquele cadastro consegue acessar os programas que são necessários para ela. Tá bom? Vamos lá. Vamos falar um pouquinho agora dentro do SUAS, né? Tem 2 programas que cabem muito bem a gente, assim, que a gente tem muita coisa para fazer dentro deles, né? Que é o CRAS e o CREAS. Então, o CRAS, qual que é a diferença de CRAS e CREAS, né? Vamos falar assim, CRAS é prevenção e CREAS já é atuação, assim, porque o negócio já ficou ruim demais e aí precisa de socorro imediato, né? O CRAS busca prevenir a ocorrência de situações de risco antes que elas aconteçam, por meio do desenvolvimento de potencialidades, aquisições e fortalecimento de vínculos familiares, comunitários e da ampliação do acesso aos direitos e da cidadania, né? Então o CRAS vai fazer esse movimento, né, de proporcionar condições para o cidadão viver bem, ser feliz e ter um vínculo legal com a família. Então, vai acompanhar as famílias para ver se está tendo conflito, né? O CRAS trabalha muito, tanto o CRAS quanto o CREA, com conselho tutelar, recebe denúncia, vai lá, acolhe aquela família, tenta orientar, né? A assistente social vai lá, vê como é que tá, se tem condição. Nasceu um bebê numa família que não tem condição, a assistente social vai lá tentar ajudar, né? Então, esse trabalho mais preventivo, assim. E o CREAS? O CREAS é quando o troço já deu errado, já é abuso sexual, já é violência contra a mulher, nesses casos mais graves, né, onde as coisas já desandaram, vamos falar assim, aí o CRAS acolhe e vai tentar ajudar a diminuir os efeitos daqueles casos ali de sofrimento, né? Então, olha lá, o CREAS oferece apoio e orientação especializada em indivíduos e famílias vítimas de violência física, psíquica e sexual, negligência, abandono, ameaça, maltrato e discriminação social, né? Então, o CREAS vai cuidar dessas pessoas que já estão sofrendo, vamos falar assim, né? O CRAS tenta fazer as pessoas não sofrerem, né? E o CREAS já ajuda quem está sofrendo, já o bicho pegou, né? Aí o CREAS atua. É um trabalho pesado, assim, né? Quem vai trabalhar em CREAS vai ver muito sofrimento, vai ver muita dor, tem que estar bem para isso, né? Eu queria que vocês pensassem nisso também, né? Para trabalhar nesses setores, você tem que estar muito bem com você não pode estar sofrendo também, né? Por isso que a gente fala tanto que é necessário ter o acompanhamento terapêutico, né? O psicanalista precisa de ter esse suporte, não precisa, além de fazer supervisão no começo, né, de ter a supervisão dos casos clínicos dele, ele tem que estar se cuidando, cuidando muito bem da sua saúde mental, né, para dar conta de ver o sofrimento do outro e não absorver. Com o tempo a gente aprende a fazer isso, né, aprende a cuidar do outro, ajudar o outro, acolher o outro, sem absorver para si, né.
Isso não significa, aí já é uma bandeira muito minha, assim, não significa que você tem que ser frio, você tem que não se envolver com o seu paciente. Claro que tem, pô, a gente é gente, né? A gente não é robô, a gente não tá cuidando de carro, a gente tá cuidando de gente. Então, claro que a gente tem que se envolver, só que um envolvimento afetuoso, profissional. Você não vai pegar a pessoa e levar pra dentro da sua casa, nem vai se enfiar na casa dela. Você não vai embolar sua vida com a vida dela. Ela não precisa de saber muito de você. Mas você precisa de gostar dela? Claro, sem gostar do paciente, a gente não consegue fazer nada terapêutico com ele, não. A gente tem que ter muito afeto pelos nossos pacientes, né? A gente tem que gostar muito deles, tem que se envolver, a gente vai sentir? Claro que vai. Mas a gente tem que pensar assim, ai, que triste isso que essa pessoa está vivendo, mas que bom que eu estou ajudando ela. Isso aí que faz a gente equilibrar, né? Que bom que eu estou aqui para ajudar ela, né? Que bom que eu posso fazer alguma coisa por ela, tá? Qual que é o público-alvo do CRAS, né? Que é o que pega nos problemas antes deles acontecerem, assim. Famílias e indivíduos em situação grave de desproteção, pessoas com deficiência, idosos, crianças retiradas do trabalho infantil, pessoas inseridas no cadastro único, que nem a gente falou, e usuário de programas de transferência de renda, como Bolsa Família, benefício de prestação continuada, programa de capacitação para o trabalho, entre outros. Então, vamos lá. Uma coisa que eu vi tipo assim, que eu fiquei um pouco triste quando eu vi o Bolsa Família que eu trabalhava virar, o Bolsa Escola que eu trabalhava lá na prefeitura de Belo Horizonte, virar o Bolsa Família, né? Quando virou Bolsa Família, começou a ser muito mais famílias para serem assistidas pelo mesmo povo que trabalhava antes, vamos falar assim, né? Então o trabalho caiu um pouco, né? Por quê? Porque não adianta só você dar o dinheiro, isso é assistencialismo. Além de dar o dinheiro, você tem que acompanhar. Lembra que a gente viu lá na criação de política pública? Como é que não adianta você só fazer a coisa, você tem que acompanhar para ver se ela está funcionando. Então, no Bolsa Escola de Belo Horizonte, a gente fazia isso. A gente dava o dinheiro, mas a gente fazia reunião mensal com aquelas mães para até orientar em como gastar aquele dinheiro, falar de planejamento familiar, falar de educação. A gente conseguia fazer convênio com outros programas, e aí conseguia curso de salgadeira, curso de cabeleireira. Então, depois de um ano no programa, tinha mãe que nem precisava mais do dinheiro, porque já tinha conseguido ter uma profissão e conseguia se virar sozinha, né? Então, isso aí não tem mais dentro do Bolsa Família. Bolsa Família hoje é só um programa de transferência de renda. Mas o CRAS tem que dar conta disso, né? O CRAS tem que fazer esses grupos, esse acompanhamento com essas famílias, né? Para o Bolsa Família deixar de ser só um trabalho de transferência de renda, né? O ideal é que o CRAS faça essas reuniões mensais com essas mães que recebem o Bolsa Família para orientar, para cuidar, faça visita nas casas. Qual que é o público-alvo do CREAS? Pessoas em que o risco já se instalou, né? Tendo seus direitos violados, sendo vítima de violência física, psíquica e sexual. Então, a Delegacia da Mulher, por exemplo, vai encaminhar, né, mulheres que sofrem violência para o CREAS. Negligência, né? Uma idosa que está lá abandonada, mal cuidada pelos filhos, né? O CRAS é que vai ter que resolver o que faz com essa história. Maltrato, discriminação social, né? Tudo isso aí é caso para ser trabalhado pelo CREAS, tá? Deixa eu ver aqui. Então, o CRAS. Qual que é a função do CRAS? Proteção e atendimento integral à família. E o CREAS? Proteção e atendimento especializado a famílias e indivíduos, tá? Então, o CRAS cuida no geral e o CREAS já dá aquele atendimento especializado. Então, o que é o CRAS? O CRAS é um serviço de convivência e fortalecimento de vínculos. E o CREAS, serviço especializado em abordagem social. Na abordagem. CRAS, proteção social básica no domicílio para pessoas com deficiência idosa, né? Então, uma função do CRAS é isso, aí acompanhar
quem tem vulnerabilidade, para ver se está bem tratado, né? Já o CRES, Proteção Social Adolescente em Cumprimento de Medidas Socioeducativas de Liberdade Assistida e de Prestação de Serviços à Comunidade, né? Ir lá na comunidade já atuar. Proteção Social Especial para pessoas com deficiência, idosos, suas famílias, serviço especializado para pessoas em situação de rua também, né? O CRAS tem essa população de rua aí para cuidar também, né? Então, vai direto aonde tem dor, aonde tem miséria, para dar esse cuidado aí para essas pessoas que estão tão abandonadas, né, pela vida. Então vamos lá, aonde tem, como é que é essa cobertura do CRAS e do CREAS, né? Aonde que existe CRAS e CREAS? Então, depende do tamanho do município, né? O município de porte 1, com até 20 mil habitantes, tem cobertura de atendimento em CREAS regional, o CREA municipal, quando a demanda local justificar. Então, depende do índice, né, de violência, de vulnerabilidade. Aí pode ter o CREAS ou não. Se a prefeitura conseguir provar para o governo estadual que ali tem muita vulnerabilidade social, o CREAS é implantado. CRAS tem em todo lugar. Pequeno porte, de 20 mil até 50 mil habitantes, é obrigado a ter um CREAS. Médio porte, de 50 mil até 100 mil habitantes, também é obrigado a ter pelo menos um CREAS. Grande porte, né, cidades grandes, as metrópoles, as capitais, a partir de 100 mil e uma pessoa, implantação de um CREAS a cada 200 mil habitantes. Tá? Então aí passa a ter bem mais de um CREAS. Costuma ter por região, né? Cada região tem um CREAS. Tá? Eu adoro, né? Eu acho muito importante isso, né? O governo ter esses canais de cuidado com as pessoas, assim. Né? Então vamos lá. CRAS. Quais são os principais programas de ação do CRAS? Inscrição de pessoas no CAD único e número de identificação social. Então, o CRAS é que cria o NIS, né? O número de identificação social do cidadão. E cadastra a pessoa no CAD único. Bolsa Família, né? É obrigação do CRAS, né? Fazer essa distribuição, ver quem que precisa, quem que não precisa. E fazer esse acompanhamento aí da distribuição. O controle de frequência, né? Acompanhar isso, a criança está indo na escola ou não, tá? Tudo então é o CRAS que faz. Prevenção ao trabalho infantil e acolhimento de crianças, né? Então, PET que tinha, né? Não sei se ainda está em vigor em todos os lugares, mas né, esses programas de erradicação do trabalho infantil, as campanhas de erradicação do trabalho infantil. O PAIF, Programa de Atenção Integrada às Famílias, né? Que é esse trabalho que faz esse acompanhamento com as famílias. Proteção social, pessoa com deficiência. Então, tudo isso o assistente social do CRAS pode tentar conseguir correr atrás do transporte lá, né, gratuito, pode ajudar a correr atrás do BPC, né, para quem precisa. E o CREAS? Principais programas e ações do CREAS, então. Capacitação profissional para combate à violência contra criança e adolescente. Olha que legal. PET. O PET é do CREAS, né? A criança que já estava trabalhando é encaminhada para o CREAS para participar do PET. O PET é muito legal. É um programa de educação. Então ali a criança vai aprender coisas de geração de renda, né? Vai estudar, vai ter esse acompanhamento educacional. Eu acho o PET fantástico, assim, né? Porque o trabalho, qual é o problema do trabalho infantil, né? Primeiro que o corpo da criança, na maioria das vezes, não está pronto para trabalhar, não tem estrutura física para o trabalho. Segundo que ele atrapalha a escola, né? Se a criança está trabalhando, ela vai para a escola com sono, vai para a escola cansada e não consegue aprender direito. Então, por isso que foi criada essa coisa da erradicação do trabalho infantil. Proteção social também, a pessoa com deficiência também é função do CREAS, né? Se o CREAS recebe uma denúncia que a pessoa está tendo maltrato, é deficiente intelectual ou físico e está tendo maltrato e tal, ele tem que ir lá averiguar, tem que ir lá denunciar, tem que ir lá.
Rede de abrigo, proteção social especial à criança, adolescente e à juventude, né? Então essa coisa de acolher o menor em situação de abandono ou de vulnerabilidade. Deixa eu ver aqui. Aqui tá falando muito da necessidade de apoio, assim, ó, domicílio onde pelo menos um morador conhece o cadastro. Ah, não, tá falando de como que o povo desconhece, né, essas ações sociais, né? Como é que a população ainda não acessa o que lhe é de direito, vamos falar assim, né? Então, 59,4% dos habitantes no Brasil, pelo menos um morador conhece, né? Então 59% conhece, sabe que existem esses programas. Sabe que existe o cadastro único. 34,4% domicílio onde pelo menos um morador conhece o programa social do governo federal. Então, ó, 59,4%, né, entre 39,8 milhões de pessoas conhece o CadÚnico, né, em cada família. 34,3% conhece todos os programas sociais do governo federal. E 6,3% de pessoas em domicílio, né, em famílias, não conhece nem o cadastro único, nem. Então, quer dizer, tem muita gente que ainda desconhece, infelizmente. Tem muita gente que está fora disso aí, de receber o que podia, porque não foi atrás, não sabe como, não sabe o que fazer e fica passando aperto, mas sem ter esse apoio do governo. Aí, ó, em 35 milhões de domicílios, né, de casa no Brasil, não teve nem tentativa de cadastrar, as pessoas nem foram atrás. 27 milhões de municípios, houve tentativa de cadastro para ter acesso a benefício. 27,8 milhões de domicílios, as pessoas foram atrás. Deixa eu ver aqui. São domicílios com renda mensal. Tá. Isso aqui depois vocês dão uma olhadinha. Só queria mostrar isso, como é que as pessoas, mesmo tendo esses projetos, muitas pessoas ainda não sabem acessar, não vão atrás e tal, né? Tem gente que tem vergonha, né, de tá passando aperto. Muita gente tem um orgulho, assim, finge que não... Ou tem vergonha, esse é um motivo. Outro motivo, tem muita gente que está tão adoecido psiquicamente, ou por causa do alcoolismo, ou por causa de adoecimento psíquico, que não consegue se organizar para buscar ajuda, né? E aí fica ali preso na sua própria miséria sem ter como buscar ajuda. Infelizmente, esse dado é bem recente, assim, e infelizmente o governo federal tem dado menos apoio, né, para as pessoas que necessitam no Brasil, né? Então, aqui, ó, o pico, né, de auxílio foi em 2013, né, 14 milhões de pessoas recebiam o Bolsa Família. Em 2019, isso baixou para 13,20 milhões, né? Então caiu bastante, assim, tá? O número de pessoas a serem atendidas nesse último governo aí, infelizmente, não tem cuidado muito bem da população carente do jeito que ela necessitava. Outro dado que eu acho muito importante da gente pensar e trabalhar junto é a questão do racismo, né? Da dificuldade de acesso aos bens social, ao direito e seguridade social da população negra no Brasil, né? Ainda tem racismo e ainda há muita exclusão social no nosso país, infelizmente, né? Algumas ações foram feitas para reverter isso, como cota, né, nas universidades, como cota em concurso público, mas ainda é muito pouco, ainda a população negra
50% da população que participa dos programas sociais, quer dizer, é quem precisa muito. Assim. Então, essas políticas afirmativas foram criadas para tentar minimizar esse efeito nefasto do racismo institucional, estrutural no Brasil, mas mesmo assim ainda né, eu tô fazendo mestrado em relações étnico-raciais e eu estudo muito isso nesse mestrado e vejo como é que ainda não é pouco demais, né? Ainda tem muita exclusão, ainda tem muito pouco estudante negro no Brasil fazendo faculdade de medicina e de direito, né? Vamos pensar, tá? Ainda tem, né? Mesmo em cidades prioritariamente negras, da população negra, onde a população negra é prioridade, a maioria, ainda tem pouco estudante negro dentro das universidades federais. Então, não dá para entender, né? É triste. Ainda tem muito racismo na educação, muito, né? A minha pesquisa é sobre a interdição às religiões de matriz africana, né? Então tem um livro que eu acho muito legal todo mundo ler, que é da Stella Caputo, que chama Educação nos Terreiros, que fala como é que as crianças, né, de religiões de matriz africana sofrem preconceito dentro das escolas, pelos professores, pelos colegas, e conta esse texto conta, esse livro conta coisa muito triste, assim, tipo de uma criança que foi, mesmo sendo do candomblé, sendo iniciada lá, a família inteira do candomblé, a vida inteira ela criada ali dentro, ela foi fazer catecismo só para fingir para as coleguinhas que era católica, para não sofrer preconceito, né? Crianças que no candomblé tem um ritual lá que tem que raspar o cabelo na iniciação, então a criança fica meses sem ir na escola para ninguém ver ela de cabelo raspado, e ela não sofrer preconceito por isso, sabe? Então é triste, assim, né? E a imposição religiosa também que acontece nas escolas, né? Então isso aí é um negócio que eu acho difícil de lidar e que a gente vai ter que pensar, assim, como é que a gente que é cientista consegue frear isso um pouco, assim, eu acho que não pode ser com imposição, com violência, eu não gosto de violência, né? Eu gosto sempre do diálogo, de ir devagar tentando fazer o que é certo, né? Mas isso não está certo, né? Uma escola começar com uma oração, né? Uma aula começar com uma oração, e se ali dentro tiver gente de outra religião, essa pessoa não está sendo desrespeitada? Tá, por lei tá. A educação tem que ser laica, o Estado tem que ser laico. E não é no Brasil, né, gente? Então, vamos pensar nisso aí, né? Vamos pensar em respeito religioso, em respeito étnico, racial, de gênero, né? Não, de sexualidade, tem tanto desrespeito nesse campo também, né? Então, vamos tentar evoluir, né? Tem lei para isso, a Lei 10.639 de 2003, né? É uma lei que assegura o direito do ensino de história afro-brasileira nas escolas e tal, né? Faz isso ser lei, né? O estudante brasileiro passa a ter o direito de conhecer a história da África, a história afro-brasileira, mas isso quase que não acontece, né? Acontece uma vez por ano, só no Dia da Consciência Negra, né? Infelizmente essa é a realidade, tá? E as cotas também, né? As cotas tanto universitárias quanto nos concursos públicos, que vêm tentar assegurar esse direito da população negra de ter o mesmo direito que todo mundo, porque todo mundo é gente, todo mundo é igual, todo mundo é brasileiro e todo mundo, perante a Constituição, deveria ter os mesmos direitos, mas ainda não tem. Tomara que um dia tenha, meu sonho. Vamos lá. Vamos dar uma paradinha aqui para descansar um pouquinho a garganta e daqui a pouquinho a gente começa a outra aula que a gente vai falar do SUS, tá bom? Tomara que esteja funcionando aí, que vocês estejam conseguindo acompanhar bem, que não esteja muito chato, né? Porque assistir aula no computador às vezes é cansativo, chato, então eu espero que não esteja sendo chato para vocês, tá bom? Um pouquinho a gente volta a se falar.